A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, a editora e livraria do povo de Deus. A nossa lição desse trimestre é sobre a justiça divina, na pessoa, comentarista, pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus ali em Jundiaí e atual presidente da Sociedade Bíblica do Brasil. Ele também é presidente da Comissão de Apologética da nossa CGADB. Então, ele é o nosso comentarista desse quarto trimestre de 2022. Nós já tivemos a primeira aula, hoje será a segunda aula. Peraí, você perdeu a primeira aula? Meu amigo, tem a playlist aí, não perca, assista a primeira aula para você não ficar perdido dentro dos conteúdos subsequentes. Quero te lembrar para você também não esquecer de dar o seu joinha aqui embaixo, onde tem um dedinho, uma mãozinha. Coloque ali o seu sinal, se inscreva no canal e mande essa videoaula para o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Vamos lá então, lição 2, 9 de outubro de 2022. O tema é Vem o Fim. Texto áureo está em Ezequiel 7:2, diz assim: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Na verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. A leitura bíblica em classe está em Ezequiel 7, do versículo 1 ao 10. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Que texto forte, né? Aqui os objetivos da lição. Primeiro, apresentar de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel.
Segundo, enfatizar o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição da sentença. E terceiro, identificar o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. Tá? Nós temos aqui uma motivação. A mídia, de modo geral, nos revela uma série de fatos que mostram a impiedade generalizada. Há uma impiedade generalizada na nossa sociedade. Corrupção política, práticas violentas contra pessoas indefesas, as minorias, expansão de poderes paralelos que escravizam pessoas de baixa renda nas comunidades periféricas das cidades, generalização da cultura da pornografia, naturalização do aborto e etc. Então, a Bíblia mostra que Deus, o Todo-Poderoso, não está alheio à cultura de pecado dos seres humanos. Deus, ele não dorme. Vamos adiante? Então, a palavra-chave aqui é fim. Na introdução, diz que o juízo divino, descrito no discurso profético do capítulo 7, é endereçado especificamente à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, num primeiro momento, mas tem implicações globais, ou seja, nascendo da terra de Israel, se expande para todas as nações da terra. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Yahvé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo. Então eles achavam, Ezequiel estava profetizando no meio do povo, Daniel na corte babilônica e Jeremias estava em Israel. Então veja que os profetas, eles estavam em todas as esferas e eles não eram ouvidos e muito menos obedecidos. Mas vamos ao tópico 1, a introdução sobre a profecia. Ezequiel introduz então a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Qual era essa fórmula? Veio a palavra do Senhor a mim. Então ele estava dizendo, eu não estou falando minhas palavras, eu estou falando aquilo que Deus mandou. A chancela da autoridade divina, assim diz o Senhor, Jeová, é a marca registrada dos profetas de Yahvé, do Jeová. Isso mostra que Deus, ele é a fonte da profecia. Pedro, ele já falava no Novo Testamento sobre isso. 2 Pedro 1:20, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Se você quiser ter a sua, você dá uma passadinha na CPAD, lá na Conselheiro Cotegipe, e compra a sua Bíblia por um preço bem acessível. 2 Pedro 1:20 e 21. Pedro escreveu a seguinte, sim. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a profecia, ela sempre é movida pelo Espírito Santo, ela é sempre dada por Deus, não é da vontade do próprio homem. Essa profecia aí do próprio homem é do falso profeta. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelação
indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Então era recebido de fora, era Deus falando com o profeta de maneira direta e audível. Tá? Não havia nenhuma dúvida de que Deus é quem estava falando com o profeta. Segundo, a extensão dessa profecia. A expressão hebraica Adama e Israel, para a terra de Israel, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro lugar do Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Então ali seria um julgamento de Deus sobre Israel ali no próprio local onde eles estavam. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele também tem um caráter cósmico, portanto, extensivo a outros lugares. Então não se refere só à nação de Israel, só a Jerusalém, mas isso vai para todos os povos da terra, para todos os lugares. Isso fica claro pelo uso da expressão escatológica, a expressão do fim dos tempos, das últimas coisas. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então, iria e irá abranger todos os povos da terra, que aparece na Bíblia para se referir a toda a terra. Nós podemos ver isso em Isaías 11 e 12. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Estou lendo na Nova Almeida Atualizada. Isaías 11 e verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 11 e 12. Levantará um estandarte para as nações, ajuntará os desterrados de Israel e recolherá os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. Então, sempre englobando todos os povos da terra. Se você observar em Apocalipse 7 e o versículo 1, ele também vai fazer referência a todos os povos. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então aqui, abrangendo todos os pontos da terra. Depois, quando essa profecia iria se cumprir? O agora, entre aspas, no versículo 3, é no hebraico atar, agora, que ressalta a iminência do fim, ou seja, estava muito mais perto do que parecia. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim, depressa derramarei o meu furor sobre ti, ou seja, não iria demorar, ia ser muito rápido. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico ba, que significa vir, que aparece 10 vezes nesse curto trecho da profecia. Em 4 delas, a ação está em andamento, ou seja, a ira divina já está começando a se manifestar, o juízo de Deus já está se iniciando. E aí ele diz, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, eis que vem a tua sentença, eis aqui o dia, eis que vem. Então aqui é uma ação contínua, né, que já está em andamento, já está chegando, já se iniciou e a tragédia já está para acontecer. Vamos lá sobre o fim. Sentido: a palavra fim do hebraico
Ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou Haketz, o fim, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Nós vemos isso lá em Gênesis 6 e 13, né? O que antecede lá o dilúvio. Vamos dar uma olhadinha. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, livro das origens, Gênesis 6 e 3, diz o texto: então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui está falando sobre a corrupção do ser humano, né? Então esse contexto aí virá para os carnais, para os que a morte, a condenação, para os que vivem uma vida fora do projeto de Deus. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6, num discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais, né? Ou nas pessoas que estavam ouvindo aquelas profecias. Era para mostrar para eles que o juízo de Deus estava já se iniciando. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo em memorizar sua mensagem. Então é como se essa mensagem profética fosse elaborada em forma de canção para facilitar a memorização. É nesse sentido que ele está dizendo. As expressões repetidas sobre o fim. Vamos ver isso aqui. A repetição das expressões vem o fim vem, agora vem o fim vem, eis que vem, veio a tua ruína, chama a atenção de qualquer leitor. Então essa repetição aqui, ela é intencional, ela é proposital, ela tem um objetivo. Vamos ver. Talvez a intenção de Ezequiel, ele coloca aqui essa probabilidade, talvez, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original, para mostrar a urgência. Os profetas, durante séculos, vinham chamando o povo, que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto de Sinai, né, ao arrependimento. Então, já havia muitos profetas, muitos ensinadores, muitos atalaias chamando o povo ao arrependimento. Agora, o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real, ou seja, passou a fase do chamado ao arrependimento. Agora entrou-se na fase do julgamento. E eu e você também devemos tomar cuidado, porque nós vamos ouvindo os atalaias, os profetas, vamos sendo advertidos, e chega num ponto que Deus vira a página e entra agora na fase do julgamento, na fase da disciplina. Então nós devemos tomar muito cuidado. Foi o que estava acontecendo aqui com Israel. No número 3, ele fala sobre a repetição da sentença. Os versículos 4 e 9, eles estão repetidos. Ninguém deve se surpreender, eu e você, com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina. Então, Deus, ele sempre, nós vamos ver aqui em Naum, capítulo 1 e o versículo 3, tá? Naum, capítulo 1 e o versículo de número 3, na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Então, Deus, ele demora para se irar. A misericórdia de Deus, como diz
lamentações são a causa de não sermos consumidos, porque essas misericórdias, elas se renovam a cada dia. Mas grande é em poder, e ele jamais inocenta o culpado. Portanto, nós não devemos nos surpreender com essa repetição desse juízo que vai acontecer. Um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria a causa das abominações. Então, aquele povo, eles estavam mergulhados na idolatria a falsos deuses, cometendo abominações, cada uma mais absurda do que a outra, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Eles não quiseram se arrepender. Todos estão sendo informados de antemão, antecipadamente, Deus está informando sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. É dada a oportunidade largamente para que eles se arrependam. E eles não quiseram. É uma reflexão relevante também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Gálatas 6 e 7 diz que aquilo que o homem semear, aquilo também ele colherá. Então nós estamos vendo uma sociedade extremamente idólatra, corrupta, cheias de abominações, pornografias e ainda fazendo chacota do povo de Deus. Então a Bíblia está sendo pregada, está sendo ensinada e as pessoas não querem se arrepender. E Deus está tolerando, Deus está esperando para ver se alguns acordam, se arrependem e mudam de vida. É a mesma coisa que aconteceu aqui no livro de Ezequiel. Tá? Número 3, sobre o inimigo. Já floresceu a vara, essa é uma expressão. Ezequiel faz uma analogia à botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. Tá? A palavra profética anuncia: veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel 7:10. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem neste comentário, porque são muitas, né? Mas, dentre as três principais, o mais aceitável é que se considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Então, essa vara que Deus preparou, né, para castigar a nação de Israel, metaforicamente se refere ao Nabucodonosor, né, o rei lá da Babilônia. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte, da mesma forma, Yahvé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague para chicotear Jerusalém em Judá. Então, a Síria, reino do norte, invadiu Israel e Nabucodonosor invadiu o reino do sul. Então, essas varas aí, né, metaforicamente falando, desses reis que invadiriam Israel para destruí-lo, é essa a linguagem que Ezequiel usa. Número 2, reverdeceu a soberba. Outra figura de linguagem, tá? O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Então a soberba dele foi além do normal, digamos assim, tá? E isso está relatado em 2 Reis 25:7. Nós podemos ler 2 Reis 25
e 7. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. 2 Reis 25 e 7. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele, e então lhe furaram os olhos, amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Então, o orgulho aqui de Nabucodonosor, né, o castigo que ele infringiu a Zedequias, infringiu a nação de Judá, foi além do limite determinado por Deus. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, não mandou Nabucodonosor agir assim. Por isso, o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Lá em Jeremias 51, 34, se você puder, abra sua Nova Almeida atualizada, no capítulo 51, versículo 34. Jeremias 51. Essa Nova Almeida, as folhas, elas são bem fininhas. E às vezes dá um trabalhinho para a gente virar, né? Jeremias 51, 34, ele diz assim, Deus falando, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Quer dizer, humilhou de todas as maneiras. Como um monstro marinho nos engoliu, encheu a sua barriga com as nossas comidas finas e nos jogou fora. Olha a humilhação. Versículos 55 e 56 de Jeremias 51. Olha só o que ele diz. 55. Porque o Senhor está destruindo a Babilônia e fazendo cessar o barulho que ela faz. As suas ondas bramarão com muitas águas e se ouvirá o tumulto da sua voz. Está falando aqui da destruição da Babilônia, por Deus. Porque um destruidor virá contra ela, contra a Babilônia. Os seus valentes estão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor é Deus que retribui, e ele certamente lhe retribuirá. Então, Nabucodonosor passou dos limites da humilhação da nação de Israel, por isso ele vai ser tremendamente castigado. Então, essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Às vezes isso respinga também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual e na eternidade. Então haverá sim um castigo ainda neste mundo, ainda nesta terra, a justiça de Deus se manifesta e depois, individualmente, cada um dará conta de si a Deus, lá no grande juízo final. Número 3, o rei Nabucodonosor. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia, Nabucodonosor. Estou até aprendendo a falar hebraico, rapaz. Ô Jesus, destrava a língua aí, né? Que significa Nabu protegeu minha herança. É o significado de Nabucodonosor, tá? Nabu protegeu minha herança. Ele era um rei idólatra que servia a esse deus da Mesopotâmia, né? A forma que mais se aproxima do original no hebraico é Nabuchadrezzar, e aparece 30 vezes no Novo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. Então, a forma alternativa é Nebuchadnezzar. Olha que coisa linda, rapaz. O Isaías vai ficar feliz comigo. Rapaz, você está aprendendo mesmo, né? Então, essa é a forma alternativa para Nabucodonosor. A Septuaginta e Joséfo
empregam a forma grega, Nabucodonosor. Tá? Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia, de 625 a 605 a.C., e Nabucodonosor reinou 43 anos, 605 a.C. a 562 a.C. Vocês lembram que a história vai decrescendo até chegar no marco histórico iniciado na nova era através da morte de Cristo. Tá? Então nós temos aí a origem de Nabucodonosor, né, com filho de quem ele era, tá, e quanto tempo ele reinou na Babilônia. E o número 4, o tópico 4, já estamos caminhando para o final, a Babilônia. O nome Babilônia é também de origem acádica. Babli, portão de Deus. Lógico que esse Deus aqui, né, é um Deus da idolatria. O Antigo Testamento hebraico usa Babel, Babel ou Babel, e a Septuaginta usa a forma grega Babilon, Babilônia. O nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram, no princípio, povos distintos. No começo, caldeus e babilônios eram povos diferentes. A palavra Kasdu significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas, lá na época da Mesopotâmia, que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abrão. Isso nós estamos falando de Gênesis 11, 28, lá pouco depois do dilúvio de Noé e etc. Isaías fala de babilônios e caldeus, referindo-se ao mesmo império. Então, cada profeta, ele trata da Babilônia, né, dos babilônios e dos caldeus, ora como o mesmo povo, ora como povos separados. Então, nós temos aí a origem de Babilônia, portão de Deus. Resumindo, o versículo 10 dá uma pista a respeito, então, da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, se referindo ao rei Nabucodonosor. Vamos à conclusão? Os julgamentos divinos na história mostram o quê? Que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Não tem outro remédio, tá? É arrependimento e fé. Caso contrário, o juízo de Deus vai ser instaurado sim. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. Tá? De todas as maneiras, eles estavam sendo convocados ao arrependimento. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Então, Ezequiel ele foi contundente, Ezequiel explicou e chamou ao arrependimento, anunciou o juízo e mesmo assim eles não se arrependeram. Precisa haver arrependimento e fé. Tá? Aqui então nós finalizamos a lição número 2 do dia 9 de outubro de 2022. Vem o fim. Se você perdeu a primeira aula, te convido a assistir a playlist, está aqui embaixo, tá? Não esqueça de deixar o seu comentário e principalmente não deixe de orar por nós, para que nós possamos continuar tendo graça e sabedoria e inteligência da parte de Deus para trazer essas videoaulas, eu, o pastor Fernando e toda a nossa equipe. Um abraço apertado, a paz do Senhor e até a próxima aula, se Deus quiser.